Fala, serralheiro! Tudo certinho com vocês? Então vamos lá. Hoje vamos falar sobre a diferença de perfis para montante de porta de giro, tanto da linha 25 como 30, como 42, linha Suprema. Qual que é a diferença entre eles? E quando se usa um, quando se usa outro? Então vamos lá, vocês podem ver que todos eles têm praticamente o mesmo desenho. Todos eles é praticamente o mesmo desenho. Vai mudar as medidas, os tamanhos deles e as resistências. Então vamos lá, começamos falando aqui do tradicional do 25542. Esse perfil aqui é um dos mais usados para se fazer porta de giro no tamanho padrão, 80 por 2,10, 70 por 2,10. O que interfere? Interfere bastante a largura de uma porta para nós definir também qual montante vamos estar usando em cada situação. Por quê? Gustavo, uma porta da linha 25 dá para fazer só até 2,10. Eu discordo, que se eu quiser fazer ela de 3 metros de altura, mas eu for fazer uma portinha para uma pia, e ela tem 3 metros de altura por 50 de largura, ou por 40 de largura, então eu posso usar ela, com certeza posso usar ela, porque nesses 3 metros de altura vai ter dobradiça, que vai estar segurando bem ela. Então o que interfere é a largura da porta, que aí sim ela vai pender e começar a movimentar os 45 graus. A ponta dela vai estar sempre querendo baixar. Então, uma grande diferença da linha 25. Aqui temos dois perfis da linha 25. A Suprema, o SU-111, tudo que nós estiver falando do 25542 cabe para ele também. O que ele muda? Ele muda o acabamento aqui atrás um pouquinho. Tá vendo? Fica um pouquinho mais liso, não tem essa abinha. E ele muda o baguete também. Aqui o vidro ou o lambri, ele fica apoiado na abinha sem encaixe para escova ou para borracha de vedação. Então, esses dois ficam na preferência de cada um. Muitas vezes, quando não tem um, vai o outro, faz com um, faz com o outro, só não consegue misturar os dois. Não consegue fazer uma parte da folha, uma altura com um e a outra altura com o outro. Eles não vão casar e o baguete também muda o baguete dos dois. Um vai o SU-102 e o outro vai o BG001, que é o da linha 25 com 25542. Então voltamos para a parte da resistência. Esses dois vão ter a mesma resistência. Os dois montados 45 graus, com uma cunha e cantoneira. Com uma cantoneira e duas cunhas no caso, né? Então ela vai uma cantoneira por canto. Uma CL6 para fazer o fechamento dela aqui para travar. Então ela vai somente aqui. Somente aqui em cima, aqui ela é o encaixe da CL6 para fazer o fechamento 45 graus. Beleza? O que acontece com a linha 30 ou uma linha 42? Por mais que o perfil seja praticamente da mesma altura aqui, um da 58, o outro da 60, aqui da 62, então eles ficam todos nessa faixa dos 60. Mas esse perfil, o 30026, ele já tem duas cunhas, duas cantoneiras para colocar cada canto. Então ele vai travar aqui em cima e ele vai travar aqui também.
Então você vai ter uma porta com duas cantoneiras. Isso já dá uma resistência muito maior. E além dela aumentar 5 milímetros aqui, né? Então aqui temos 25 de largura e aqui temos 30 de largura. Então esse 5 também já dá uma estrutura a mais na porta. Porque o que acontece? A resistência do perfil não interfere tanto a altura dele aqui, a frente do perfil, como sim a largura que ele tem. Porque na hora de dar uma pressão de vento ou da porta trabalhar, é nesse sentido aqui que ele não pode envergar. Então aqui, quanto mais largo for o perfil, mais resistência nós vamos ter nesse sentido. Beleza? Então o 30026, ele é um perfil de 60 por 30 com duas cantoneiras. Perfil muito bom. Então ele a gente já usa em portas acima de 80. Podemos estar fazendo também. Tem clientes que preferem fazer todas as portas com o 30026 e não usam o 25542 ou o 111. Porque eles sabem que aqui vai ter uma resistência maior. Por mais que seja uma porta de 80 de largura ou 70 de largura, então já usam o 30026. Aumenta um pouquinho o valor, mas com certeza a porta que você vai estar entregando para o teu cliente também vai ser diferente do que montado com a linha 25. Então o 30026 a gente pode usar ele em portas também, até 1 metro de largura, depende do fechamento. Se for um lambri leve, vai ser um vidro pesado, vai um vidro 10 milímetros. Então, precisamos usar um perfil maior. Se vamos colocar peso, então a porta estreita, vamos lá, 70, 80 de largura, e vai um vidro, beleza. Agora já estamos falando uma porta de acima de 1 metro, já vamos partir para o 30082, que também é um perfil muito robusto, um perfil muito bom também. Ele também vai duas cantoneiras. Essa imagem aqui até tá sem, que existe, tá? Até foi bom isso, porque fiquem atentos, porque tem fornecedor que vai te vender o mesmo perfil, o mesmo 30082, porém ele é com um encaixe de cantoneira só. Esse aqui do meio é um reforço que ele tem. Beleza? Então o perfil ele tem que ter o encaixe para duas cantoneiras, uma na parte de cima, uma na parte de baixo aqui, uma no encaixe baguete e uma no encaixe dobradiço. Então o 3082 tem que ter duas cantoneiras. Olha só, vamos tirar aqui, ó. Percebam que esse aqui já é um perfil que o que acontece? Como o alumínio é vendido por quilo, então para o teu cliente, se pedir em um fornecedor, ele vai te passar o valor. Vai pedir para outro fornecedor, ele vai te passar o valor. Mas e daí? Esse pedacinho que vai aqui de alumínio, ele pesa. Aí você vai dizer, a barra do fulano lá tá um pouco mais barato. Beleza? Mas ela é a mesma espessura, ela tem as duas encaixe para cantoneira. Então isso a gente tem que prestar atenção também. E falando de portas maiores ainda, temos o perfil da linha 42, que ele dá os mesmos 100 aqui da linha 30,
Porém, ele já vai para 42, ele já aumenta 12 milímetros. Então isso dá uma resistência muito maior. Ele é uma espessura já do alumínio, uma espessura maior por ser um perfil estrutural. E conseguimos colocar 2 cantoneiras nele também. Então esse perfil aqui sim. Conseguimos fazer porta pivotante. Conseguimos fazer uma porta mais larga. Ah, tem que ser na dobradiça. Aqui vai a dobradiça. Tem que ser na dobradiça. Não pode ser pivotante. Mas ela dá 1,20 m de largura. Beleza? A linha 42 tem uma resistência para isso. Você pode estar usando mais dobradiça para ela ficar mais junto com o marco. Ficar mais resistente. As portas pivotantes. Hoje, bastante porta de entradas, porta madeirada, ripado. As portas pivotantes. Então, nos meus orçamentos, até 2,5 m, 3 metros, se não for uma porta muito larga, eu uso 30,082. Se for uma porta mais alta, uma casa de um padrão mais alto, que o cliente não vai se importar de pagar a diferença, porque entre fazer uma porta com um e uma porta com outro dá bastante diferença de preço. Aí já entra outra pegada, que é o momento de orçamento, de concorrência. Aí o teu concorrente está usando o 3082 e você, por segurança, já está usando a 42. Isso aqui tem que ser explicado para o cliente. Isso tem que ser explicado. Ele tem que entender que ele está comprando perfis de resistência diferente, material diferente. Então, olha só. Nessa questão de concorrência, dá para fazer uma porta de 1,20 com a linha 25? Dá para fazer. Vai funcionar? Vai. Um tempo vai. Daqui um pouco ela vai começar a dar uma abridinha. Ou já coloca uma cantoneirinha aqui por trás, rebitada, fazer o cantinho ali para dar uma segurança a mais. Mas para gerar economia. Isso aqui é para gerar economia. Aqui já temos um pouco mais de qualidade. Aqui já estamos em 70% de qualidade. E aqui 100% de qualidade. Claro, falando em tamanhos de vão, né? Então vamos lá pegar uma porta de 1,20 por 2,30 de altura. E nós fazer usando esses 4 perfis aqui, fazer 4 portas diferentes, vai ter diferença na resistência. As 4 vão funcionar, mas as 4 vão ter diferença de qualidade. Você fecha aquela porta firme e você fecha aquela porta meio molenga. Que a fechadura fecha no meio e as pontas dela em cima e embaixo não fica tão pressionado quanto no meio. Aí já está errado. Sinal que já está um perfil fino demais para a altura do vão. A porta tem que fechar em cima, embaixo e no meio. Certinho. Ficar pressionada. Beleza, galera? Espero ter ajudado. É um assunto, parece simples, mas não é tanto também. É bom a gente entender da diferença de perfis que conseguimos fazer o mesmo item. Então, a mesma porta conseguimos fazer com 4 modelos diferentes ou até mais modelos diferentes que tem no mercado. Mas esses aqui são os 4 mais usados. Beleza? Valeu, galera. Um abraço.